Isso aqui explodiu a minha mente quando eu descobri sobre isso pra falar inglês. Bom, eu já falava inglês, eu tinha um certo nível de inglês, mas eu tinha muitas dificuldades. Uma delas era pra falar mesmo, conversar, tanto pronunciar como conversar em inglês. E aí, nesse sentido, eu comecei a procurar explicações de como eu podia melhorar. Achei muitas coisas na internet que se você fizer 2 semanas, segundo eles, você vai ficar boa. Isso não funcionou. E aí, eu comecei a procurar estruturas reais que funcionavam, justificativas por que eu tava tendo aquela dificuldade pra falar e compreender e a pronúncia em inglês. E foi aí que, basicamente, eu encontrei a fonética e eu entendi como é que faz para que você compreenda bem inglês, você consiga estabelecer conversas sem ficar super perdido e, obviamente, como pronunciar essas palavras do jeito certo. Fazia o quê? Encontrei a solução para isso tudo. E o nome disso, basicamente, era fonética e estruturas gramaticais. Significa, basicamente, que cada idioma tem uma estrutura de sons. O português tem, por exemplo. E muitos deles não são iguais em todos os idiomas. Cada idioma escolheu os sons que iria usar. E aí, pronto, dado isso, ele decidiu quais sons teriam o seu alfabeto e como as palavras seriam pronunciadas. Então é por isso que, às vezes, quando você tá ouvindo uma música ou ouve alguém falar alguma coisa, você não compreende porque você aprendeu talvez aquela palavra lendo, e aí quando você lia a palavra, você fazia o quê? Lia as letras, e aí no caso se implica nas silent letters, né, que eu já expliquei aqui, que são as letras mudas que existem no inglês, ou falava um tipo de fonética que era errado de acordo com o inglês. Por exemplo, nessas palavras aqui, ó, Wednesday, aqui a gente tem uma silent letter porque o D, ele é basicamente mudo, né, a gente fala Wednesday, então, o D aqui nesse caso, esse D não é Wednesday, é o Wednesday, né? Então esse D ele vai ficar mudo aqui. Só que quem me contou isso? Ninguém. Então, eu aprendi errado. E aí, quando eu descobri que existiam essas regras e que a gente precisava aprender sobre fonética em inglês, tudo fez sentido. Eu comecei a falar com confiança, comecei a ter melhor compreensão de quando falavam comigo, quando eu ouvia músicas, quando eu ouvia séries e tudo mais. E resolvi o meu problema. Isso acontece com diversas palavras, como chocolate, comfortable, são palavras que as pessoas acham muito difícil pronunciar, mas uma vez que você aprende o som, a fonética desse som, a pronúncia fica muito mais prática, muito mais simples. Se você quiser melhorar a sua pronúncia em inglês, comenta a fonética que eu vou te ajudar.